Fala galera, aqui é o professor Arthur Gonçalves e como você já sabe, eu sou o criador da Maratona da Escrita Fiscal e eu estou aqui para te mostrar o caminho exato e ajudar você a se tornar um profissional capacitado e atualizado no departamento fiscal. Independentemente se você já é contador, se trabalha na área ou se você ainda está lá na faculdade. Eu vou lhe guiar nessa jornada para que você leve resultados imediatos para a sua carreira. Então sejam muito bem-vindos à terceira aula da Maratona da Escrita Fiscal. E nós já estamos no penúltimo dia e eu estou muito feliz em ver a participação de vocês lá na comunidade e também nas lives que aconteceram durante essa semana. Eu gostaria de parabenizar o comprometimento de vocês. É fantástico poder interagir e me conectar mais de perto com cada um. Obrigado por ajudar a espalhar e levar esse conteúdo para outros profissionais que, assim como vocês, desejam se tornar profissionais capacitados e atualizados e valorizados pelo mercado de trabalho. E se você ainda não está participando da comunidade exclusiva da Maratona, eu sugiro que você faça isso agora para ter acesso a todos os materiais de apoio que já foram publicados, além das lives e dos exercícios que vão fazer toda a diferença no seu aprendizado. E o link da participação da comunidade já está aqui embaixo, está embaixo desse vídeo. Então agora que eu já te falei sobre a comunidade, vamos relembrar o que já vimos até aqui na nossa Maratona Escrita Fiscal, que está recheada com muito conteúdo. Na nossa primeira aula, que foi ao ar lá na segunda-feira, você conheceu profundamente o regime tributário mais utilizado pelas empresas no Brasil, que é o Simples Nacional. Vimos situações, exclusões e particularidades que muitos profissionais cometem erros gravíssimos por falta de conhecimento. E sem dúvida alguma, este conhecimento vai ajudar você a se diferenciar no mercado. Na segunda aula, que foi ao ar na quarta-feira, você conheceu a temida substituição tributária e viu que a ST não é um bicho de 7 cabeças como muitos dizem por aí. Eu te mostrei os conceitos necessários e fomos para a prática aprender como efetuar os ajustes e o cálculo corretamente. Então, se você ainda não assistiu essas duas primeiras aulas, eu recomendo que você pause agora este vídeo e assista elas antes de continuar a aula. Basta clicar no botão que está logo aqui em cima na aula 1 e depois na aula 2. E se você já assistiu às aulas anteriores, continue aqui comigo. Eu já ia me esquecendo, os exercícios da aula 1 e da aula 2 já estão disponíveis lá na comunidade e o exercício da aula de hoje será explicado na live de amanhã e será publicado na comunidade assim que terminarmos a transmissão ao vivo. Bom, agora deixa eu dizer algo muito importante para você. Nesses 9 anos como contador, professor e apaixonado pelo departamento fiscal, eu já capacitei mais de 7.000 profissionais e com toda essa experiência eu criei uma metodologia de ensino, uma rota com um passo a passo totalmente organizado, unindo teoria com a prática, com o objetivo de capacitar verdadeiros analistas fiscais e gerar resultados imediatos na carreira desses profissionais. E no meu curso completo, Escrita Fiscal 3.0, eu ensino toda essa rota, com este passo a passo, em um método criado especialmente para profissionais que não querem ter somente informações teóricas e básicas, mas sim querem dominar profundamente as rotinas e obrigações acessórias do departamento fiscal. Ou seja, para quem quer ser um analista fiscal completo mesmo. Durante toda a maratona eu não consegui te ensinar nem 20% de todas as etapas e situações inerentes ao setor fiscal, pela nossa limitação de tempo. E é por isso que o curso Escrita Fiscal 3.0 conta com mais de 160 videoaulas, sem contar todo o material de apoio que entregamos dentro do nosso curso, contendo e-books com PDFs e planilhas automatizadas para facilitar o trabalho diário. E o principal, todos os nossos alunos recebem acesso por 30 dias de um software contábil, o mesmo que eu utilizo aqui no meu escritório. Dessa forma, conseguem simular lançamentos botando a mão na massa. Vou colocar na tela aqui um pouquinho do que os nossos alunos dizem sobre o treinamento completo. Eu sou Janaína Montano, sou da Estação, Rio Grande do Sul. Sou aluna do Escrita Fiscal 3.0. Ele é um excelente professor. Ele é aquela pessoa que sabe para ele e sabe ensinar. Porque existem pessoas que sabem muito e não conseguem, não têm a prática, não têm a forma de ensinar, de passar esse conhecimento. E o professor Arthur,
Ele é aquela pessoa que entende muito do assunto, que é expert no assunto e que consegue passar de uma forma prática e fácil para todos nós, para a gente entender. Amo as aulas dele, amo a metodologia dele. Eu só quero agradecer o professor Arthur, as aulas que ele nos dá, que torna a nossa vida bem mais fácil, que nos ajuda muito. Olá pessoal, meu nome é Jane, eu sou contadora e estou aqui para dizer para você que está à procura de um curso de contabilidade na prática, super recomendo os cursos da contabilidade no Brasil com o professor Arthur Gonçalves. Eu estou muito satisfeita. Já fiz o Escrita Fiscal 3.0 e hoje estou com maestria. Super recomendo, metodologia excelente. Então, meu nome é Iranilde, né? Eu moro aqui na cidade de Itaquaquecetuba, São Paulo. Eu tenho um escritório contábil aqui. O meu sonho era sempre foi me especializar na área fiscal. E para mim está sendo um sonho, para falar a verdade, fazer esse curso com o professor Arthur, né? As aulas dele são bem dinâmicas. Os métodos de ensino deles eu acho que são muito eficazes, a gente aprende na prática, quando eu falo na prática, porque a gente aprende. Então assim, quando eu tenho dúvida em alguma situação do Simples Nacional, que eu mexo, é a área que eu mais mexo, vou lá, revejo o vídeo, mas assim, o professor é top nessa parte aí, ele ensina, ele vai lá na prática, ele vai, entra nas notas fiscais, a gente lança as notas fiscais, a gente entende o que é um CFOP, o que é isso, o que é aquilo, então assim, está sendo muito produtivo para mim, está sendo ótimo. Eu agradeço assim, desde já, o professor, né? E quem quiser, meu filho, faça, porque esse curso é um dos melhores do Brasil. Eu me chamo Lidse, eu sou aqui de Salto, São Paulo, e eu adquiri o curso e está sendo para mim muito, muito produtivo. Eu cheguei a trabalhar na área de compras, conferindo nota fiscal. Realmente a aula de hoje eu fazia no antigo serviço. Conferia a nota fiscal com o IVA ajustado, o IVA ECT, se tinha redução, se não tinha. Então, assim, como eu trabalhava na área de compras, no setor de compras, eu tinha muitas dúvidas do setor fiscal, que a gente acabava não sanando essas dúvidas. E esse curso chegou para sanar todas as minhas dúvidas. E realmente está sendo muito gratificante, muito produtivo para mim. Conteúdo de excelente qualidade, professor com uma didática excelente. Tudo que ele explica pra gente, a gente consegue entender. E pra mim tá sendo maravilhoso. Vocês não vão se arrepender de adquirir o curso, tá bom? Fala pessoal, vim aqui para comentar um pouco sobre o curso Escrita Fiscal 3.0 do professor Arthur. Um curso aí que tá com conteúdo bastante rico, uma didática bastante segura e também com fácil entendimento. O curso fala dos princípios da hierarquia das leis, passa por ICMS, substituição tributária, tem PIS e COFINS, planejamento tributário, SPED. Foi um curso que me ajudou bastante e é um curso que eu considero essencial para o profissional do departamento fiscal. Não perde a oportunidade de conhecer. Legal, né? Mas fica até o final deste vídeo que eu vou te falar muito mais detalhes sobre o nosso curso completo Escrita Fiscal 3.0. Agora eu quero te ensinar mais um regime tributário, que é o lucro presumido, que também é utilizado por grande parte das empresas no Brasil. Então tá, vamos falar de lucro presumido, tá? Lucro presumido. Eu tenho material aqui para você, eu tenho muitos exemplos para você, mas vamos falar de lucro presumido. E antes de começar a te mostrar o material, tá aí muito material, a gente tem aí os slides, as bases legais, a gente vai discutir. Eu quero chamar você para a gente começar a pensar. Vamos lá. Por que lucro presumido? Porque existe um regime tributário chamado lucro presumido. Ah, professor, que coisa chata, estranho. Desculpa, se você já sabe, se você já trabalha na área com essa situação, se você já conhece toda a situação, beleza. Mas eu preciso falar porque o óbvio também precisa ser dito. E aí eu preciso dizer o seguinte. Deixa o lucro presumido aqui. Volta um pouquinho, vamos falar um pouquinho de lucro real. O que tem a ver com a coisa com tudo? O lucro presumido tem tudo a ver com o lucro real. Não, professor, não tem. Tá, vai entender. Como funciona o lucro real? O lucro real, a gente vai pegar uma base de cálculo. Mas onde é a base de cálculo do lucro real? Tá.
A base de cálculo do lucro real, entre aspas, e gente, eu ponho muitas aspas aí, mas entre aspas, a base de cálculo do lucro real, para eu poder pegar o imposto de renda e contribuição social, para ter o valor que eu vou recolher de imposto de renda e contribuição social, é justamente a última linha, entre aspas, a última linha da DRE, ok? A última linha que é lá o lucro do trimestre, o lucro do ano, vamos lá, da DRE. O lucro daquela DRE vai ser a base de cálculo do imposto de renda e vai ser a base de cálculo da contribuição social. Beleza? Então tá, lucro real, eu vou fazer uma DRE, receita, todas as equações dos custos, CMV, despesas, tirei as despesas, parará, cheguei na linha lá do lucro antes do imposto de renda, o famoso LAI que a gente aprende na faculdade, LAI, lucro antes do imposto de renda, cheguei lá no LAI, legal, aí sim é a base de cálculo, entre aspas, do imposto de renda e da contribuição social. Tá, e o lucro presumido? O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. É o seguinte, a Receita Federal faz o seguinte, o comércio, o indústria, eu não quero ver a sua DRE. Como assim você não quer ver a DRE? Por que você não quer ver a DRE? Não precisa tributar a última linha da DRE, não. Não precisa tributar a última linha. Ah, não? O que eu vou tributar então? Você vai tributar o que eu entendo que seja o seu lucro. Como assim, professor Arthur? Gente, o lucro presumido nada mais é do que a Receita Federal fazendo uma arbitragem ou fazendo uma média do que é o lucro de uma empresa no comércio, na indústria, de serviços, que aí ela faz uma divisão. É isso. Ela presume, a Receita Federal presume o lucro daquela empresa. Como assim? Presume. A Receita presume. Tá. Nós temos lá vamos lá, no comércio e na indústria, nós temos 8%. Vai ser a receita bruta vezes 8%, vou te mostrar aqui, vezes 8%, para depois ter a alíquota do imposto de renda. 8% não é a alíquota do imposto de renda, tá? É só a presunção, 8%. E depois vem a 15%, que aí sim é a alíquota do imposto de renda. Esses 8% nada mais é o que a Receita Federal presume que seja o lucro líquido, a última linha da DRE. Mesmo sem ter uma DRE, ela presume que aquilo seja o lucro daquele tipo de empresa. Por exemplo, uma empresa comercial ou industrial. Aí se for uma empresa de serviço, dependendo do tipo de empresa de serviço, você vai ver, ela presume que o lucro líquido, a última linha da DRE, seja de 32% em relação da receita. Por que eu estou fazendo isso aqui com você? Porque tem muita gente que trabalha com lucro presumido, que conhece, não, 8%, 32%, aí eu multiplico por 15, multiplico por 9, e não sabe o porquê que existe isso. E a gente tem que saber o porquê das coisas. Tem que saber o porquê. Então é justamente isso. A presunção. O que é lucro presumido? É a presunção do lucro. Ah, ficou ridículo, né? Mas é isso. É a presunção do lucro. É a Receita Federal presumindo que você tem um lucro de 8%. Aí você fala assim, ô professor, vem cá, eu tenho uma indústria e eu faço a contabilidade da indústria. Tá? E eu pego lá, faço direitinho, a contabilidade bem feita, e aí quando chega na última linha lá da DRE, se eu pegar aquele valor que tem lá e dividir pelo valor da receita bruta, não dá 8%, dá só 6%. Como que a Receita Federal presume que o meu lucro seja de 8%? Não, ela presume, mas se o seu lucro é inferior a 8%, você não devia estar no lucro presumido. Chama-se planejamento tributário, tem que correr para o lucro real. Se o lucro presumido é maior, se a presunção é maior do que o seu lucro real, que é o lucro real, que é da DRE, então você está no lugar errado, você tinha que estar no lucro real. E se você tem um lucro, ou mesmo outra empresa, muito organizadinha, bonitinha, faço a DRE e eu percebo que o lucro lá no final, aquele valor que chegou no final, dividindo pelo valor da receita bruta, ele dá lá uma empresa de comércio ou indústria, deu 12%, ou seja, 4% a mais do que é presumido. Tem que ficar no presumido, se puder. Tem que ficar no presumido. Por quê? Porque é mais barato. Isso é planejamento tributário. O meu lucro real, que vai ser a minha base de cálculo, é mais alta do que da presunção do lucro presumido. Então fica no presumido. Essa é a lógica. É assim que a gente faz planejamento tributário, tá? É entendendo qual que é o regime que vai ficar melhor. Mas por que eu estou fazendo qual que vai ficar melhor? Justamente nessa base da presunção. Beleza? Tá, então estou te mostrando agora o porquê das coisas. Porque aí você consegue se situar, se basear e pegar o fio da meada.
Beleza? Você já aprendeu agora a questão do porquê do lucro presumido. E aí a gente pode começar a aula mostrando agora base legal, legislação e tudo mais, tá? Vamos lá. Tá, aqui, dessas situações aqui, eu quero falar o seguinte para vocês. Deixa eu passei um pouquinho, deixa eu voltar aqui. Essa aqui. Essa aqui. Olha só, lucro presumido, tá aí. Essa daqui eu quero te dar o seguinte. Essa lei 9.430 de 96, muito importante para o lucro presumido. É uma das mais importantes em relação ao lucro presumido. E o decreto 9.580. E aqui eu quero gastar um tempinho no decreto 9.580. O decreto 9.580, ou o RIR 2018, que substituiu o RIR 99, o decreto 3.000, é base importantíssima para quem quer entender lucro presumido, lucro real, lucro arbitrado. Tem muita coisa também do IRRF, né, do Imposto da Pessoa Física, tem muitas coisas lá. Então é uma base, uma bíblia do imposto de renda. Está lá no decreto 9.580. Professor, eu tenho que decorar? Não. Professor, então você tem que conhecer, você tem que estar familiarizado com essa legislação. Da mesma forma que você tem que estar familiarizado com a legislação do Simples Nacional, Lei Complementar 123, tem que estar todas as situações que você tem lá dentro da Lei Complementar 123, a Lei do ISS, você tem a Lei Complementar 116, a Lei 10.833 do PIS/COFINS e tantas outras. Estou falando aqui as que você vai usar aí na sua gaveta, não engavetado, mas assim, junto com você, para quem trabalha, para quem é analista fiscal. Você tem que ter essa legislação. Tá? E eu estou te dando, porque assim, por que eu estou falando isso? Porque foi assim que eu comecei, é assim que eu comecei, e é isso que eu estou te falando, é assim que a gente começa, realmente se ambientando com a legislação. Você não tem necessidade de decorar uma legislação, você tem necessidade de estar familiarizado com ela, ter intimidade. Não, eu sei que tem o decreto 9.580 e lá, deixa eu ver, tem um capítulo dentro do decreto 9.580 que fala só sobre lucro presumido. Vou procurar o capítulo que fala só sobre lucro presumido. Não preciso ler do 1 até o 500, vou ler só o capítulo que fala sobre lucro presumido. Você está ambientado, fica mais fácil para você. Gente, isso é dica mesmo, tá? O que eu fazia? Eu lia a legislação lá um pouquinho, 1 hora por dia, todos os dias e tal. E o que eu faço como professor? Eu mostro para vocês, mostrando mesmo, caminhando junto, falando, isso aqui é importante, isso aqui você vai usar se for isso aqui, isso aqui você não pode deixar de ter, para realmente você entender, tá? Decreto 9.580, RIR 2018, você vai precisar muito, tá? Tá aí para vocês. Vou falar de novo, tá? Decreto 9.580. Se eu falei do decreto 9.580, eu vou falar também. IN 1700, IN 1700, IN 1700. Também em se tratando, lucro, principalmente lucro real, tá? Lucro real, a IN 1700. Inclusive, é a forma com que a Receita Federal, olha isso, é a forma com que a Receita Federal entende a contabilidade depois de todas as mudanças que aconteceram por causa dos CPCs. É a forma com que a Receita Federal entende a contabilidade. Não estou falando de contabilidade fiscal, não. Estou falando da contabilidade com as normas internacionais que nós adotamos no Brasil lá em 2008. Beleza? Então aí nós temos muita coisa dentro dessa IN 1700, tá? IN 1700. Também importante. Vai anotando, coloca isso, é importante. Vamos lá, vamos passar para a próxima. Tá, a gente deixa eu falar as coisas que são práticas, né? Primeiro. Praxe, o lucro presumido é trimestral. Se ele é trimestral, a gente tem 4 trimestres. Nós temos um trimestre de janeiro a março, depois a gente tem um lá que vai finalizar em junho, depois tem um que vai finalizar em setembro, depois vai ter um que vai finalizar em dezembro. É a finalização, não estou falando que é a data de pagamento, tá? Falando de quando a gente tem ao final de cada trimestre. Tá aí no material também de vocês. Tá, eu tô falando um pouquinho aqui, né, de todas as situações em relação ao lucro presumido, mas tudo bem. E aí, quem pode optar pelo lucro presumido? São muitas empresas mesmo. Mas tem teto? Sim, existe um teto do lucro presumido. Qual que é o teto do lucro presumido? O teto do lucro presumido são 78 milhões de reais. Poxa, professor, 78 milhões de reais? Sim, 78 milhões de reais. É um belo teto, né? 78 milhões de reais. Mas mesmo que uma empresa com faturamento de 1 milhão de reais, né? Um faturamento mínimo, pode ser que ela não possa optar pelo lucro presumido. E por quê? Porque tem empresas que obrigatoriamente, vou falar de novo, obrigatoriamente precisam ser do lucro real. Se elas necessariamente precisam ser do lucro real, elas não podem, mesmo com faturamento abaixo dos 78 milhões, optar pelo lucro presumido. Beleza? Tá aí todas as situações. Então vamos lá. Quem tiver receita total exceda 78 milhões de reais não pode optar pelo lucro presumido. E detalhe, tá?
Empresas em início de atividade. Aqui, igualzinho aquela conta que a gente fez dentro do Simples Nacional. Empresa em início de atividade, também o teto é diferente. O teto é proporcional. Como assim, professor? Tá, comecei uma empresa agora. Eu vou pegar 78 milhões, tá lá, vou mostrar para vocês. Vou pegar 78 milhões, pego 78 milhões, divido por 12. Dá quanto? 6 milhões e meio. 6 milhões e meio. Vamos falar que a empresa começou em setembro, tá? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então nós estamos falando aqui de 4 meses. A empresa tem 4 meses. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Qual que é o teto do imposto de renda? Não, o teto do lucro presumido dessa empresa. Imposto de renda não, lucro presumido. Qual que é o teto dela? Ah, professor, 78 milhões. Não. Absolutamente não. Tem que proporcionalizar esse teto. E como que eu faço? 78 milhões, dividido por 12, dá 6 milhões e meio. 6 milhões e meio, eu vou multiplicar por quanto? Por 4. Por quê? Setembro, outubro, novembro, dezembro. Só tem 4 meses. 6 milhões e meio vezes 4 vai dar 26 milhões, né? 6 milhões com 6 milhões e meio, 6 milhões dá 13. 13 vezes 2 dá 26 milhões. Então, o teto dessa empresa que a gente está mostrando aqui seria de 26 milhões. Professor, por quê? Porque nós fizemos a proporcionalização, tá? Se ela ultrapassar esse teto, ela tem que retroagir lá em setembro. Suponhamos que ela ultrapasse o teto em novembro. Ela tem que retroagir em novembro, voltar a opção dela para lucro real lá em setembro e pagar com juros e multa, tá? Beleza, se a gente já falou sobre isso, vamos andar mais. Ó, cujas atividades sejam bancos, todos os tipos de bancos, bancos comerciais, de investimentos, de fomento, sociedade de crédito, de valores imobiliários, de câmbio, distribuição de valores, todas as situações não podem ser do lucro presumido, porque obrigatoriamente são do lucro real, tá? Que tiveram lucros, rendimentos ou ganho de capital oriundos do exterior, também não pode. Se tiver uma empresa lá que tem lucros no exterior, não pode. Que tem autorização pela legislação tributária, usufruem de benefício fiscal relativos à isenção ou redução do imposto, ou seja, aqueles benefícios fiscais do lucro real, que não dá para você usar dentro do lucro presumido, logicamente. Que no decorrer do ano calendário tem efetuado pagamento mensal pelo regime de estimativa. Estimativa também não dá. O que é estimativa? Está lá dentro do lucro real. Não pode. Que exploram as atividades que prestam cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito. Também não dá, tá? Então pode. As factorings não podem, tem que ficar no lucro real. Que explora as atividades de securitização, empresas de seguros, questões imobiliárias, financeiras do agronegócio, também não pode ser do lucro presumido, precisa necessariamente ser lá do lucro real. Beleza? São as situações importantes você saber. Aqui você acaba de descobrir quais são as obrigadas a estar no lucro real e de quebra ainda descobriu as que não podem estar no lucro presumido, tá? Vamos lá. Lucro presumido será determinado mediante a aplicação dos percentuais de presunção que tratam os artigos 33 e 34 lá da IN 1700, tá? Sobre a receita bruta definida pelo artigo 26. Poxa, professor, que sacanagem. Artigo 33, 34, artigo 26. Pessoal, estou mostrando para vocês onde está na legislação, tá? Vou mostrar agora no material. Vamos colocar direto. Vamos lá. Receita bruta. O que é a receita bruta pelo artigo 26 da IN 1700? O que é? O produto da venda, lógico. Também produto da venda de bens nas operações de conta própria, o preço da prestação de serviços em geral, o resultado auferido nas operações de conta alheia e também as receitas de atividade ou objeto principal de pessoa jurídica não compreendida nos itens mencionados acima. É o que está escrito lá no artigo 26, é o que compõe a receita bruta. Então vamos voltar aqui, ó. É tudo que a empresa ela faz de venda ou prestação de serviço que está ligada à sua atividade. Essa palavra é importante. Está ligada à sua atividade. Por quê? Porque ela pode fazer situações que não estão ligadas à sua atividade e aí ela não tem conceito de receita bruta para aquela empresa, não é receita operacional. Porém, pode ser que essa receita que não é operacional pode ser uma outra receita e aí vai complicar tudo, porque a gente vai ter que levar isso também para dentro da base de cálculo de uma outra maneira e tem muita gente que não leva quando chega na ECF. Dá um problema a ECF, que é justamente que vai substituir a DIPJ, que a gente faz a apuração do imposto de renda lá dentro, imposto de renda e contribuição social, tá? Quem está obrigado às ECFs a fazer a ECF, né? Quem está obrigado? As empresas do lucro presumido e também as empresas do lucro real, beleza? Vamos andar.
O que mais que a gente tem? Olha só, conforme o artigo 624 lá do decreto 9580, o famoso RIR 2018, a parcela do lucro presumido que exceder R$20.000 pelo número de meses do período de apuração fica sujeita à incidência de adicional de imposto de renda sobre a renda e a alíquota de 10%. Tá, deixa eu voltar aqui, um pouquinho de história. A alíquota do imposto de renda tinha que ser, para os legisladores da época, 25%. Essa era a alíquota de imposto de renda desejada, 25%. E por que é 15%? É 15% porque houve todo um trabalho para se falar, não, vamos deixar em 15% se a empresa tiver até R$20.000 de lucro no mês. Professor, como assim R$20.000 de lucro no mês? Depois da presunção, claro. Eu vou te mostrar isso na prática, vai ficar mais fácil. Mas só para deixar isso aqui no material. Então, se ela tiver R$20.000 de lucro no mês, e nenhuma empresa do lucro presumido vai fazer isso mensal, então a gente tem que esquecer os 20.000 e multiplicar por 3, 20 vezes 3 dá 60. Então tá, se uma empresa, se eu pegar ela, o valor do faturamento que ela teve nos últimos 3 meses, multiplicar pela presunção, vou fazer um exemplo aqui, eu queria fazer só lá dentro do material, mas vamos fazer aqui. Pega uma empresa que faturou nos últimos 3 meses R$1 milhão. A presunção dela seja de 8%. Vou pegar 1 milhão vezes 8%, vai dar R$80.000. Massa. R$80.000, tá. Só que o limite para se tributar dentro dos 15% lá seria 60.000, que é 20.000 vezes 3, 60. O que eu tenho que fazer? Professor, e agora? O que eu faço? Acima de 60.000 eu tenho que pagar adicional de imposto de renda. Só tem no imposto de renda, não tem na contribuição social. Eu tenho que pagar um adicional no imposto de renda. E aí o que eu faço? Eu vou pegar esses 80.000, diminuir dos 60, que é a minha, essa chave que eu tenho para virar, 80 menos 60 dá 20. Em cima desses 20 eu vou pagar vezes 10%, vai dar lá R$2.000. Vou somar mais aquilo que eu tenho de imposto de renda que foi calculado, que é justamente lá os 80.000 vezes 15%. Professor, não entendi. Eu sei. Eu entendo você. Eu vou te mostrar isso dentro ali do nosso quadro branco para você entender melhor esses cálculos, tá? Mas eu tinha que fazer isso aqui só para a gente não ficar voando com esse conteúdo. Tá aí, da onde está escrito? Lá no artigo 624, tá? Ah, detalhe, não há nada que possa fazer a redução do adicional. Tem muita gente que usa do LALUR, mas aí a gente está falando de lucro real. Lá no LALUR, vai lá e quer fazer dedução também no adicional 10%. E o adicional 10% não há dedução, somente no imposto de renda, tá bom? Somente no imposto de renda. Beleza, vamos andar um pouquinho. Receita bruta do lucro presumido. O que é a receita bruta, né? Tá lá na Lei 12.973 de 2014, também é uma lei importante para a gente trabalhar, tá? Vamos lá. Sendo assim, outras receitas são aquelas não mencionadas no contrato social ou estatuto que não pertencem à atividade ou objeto principal das pessoas jurídicas oferidas de forma não natural. Aqui é o conceito de outras receitas. E é importante a gente entender o conceito de outras receitas, que é aquilo que não é habitual, é aquilo que não consta no meu contrato social, é aquilo que eu faço que não faz parte do meu objeto social. Essas outras receitas também é tributada no imposto de renda, mas tem que tomar cuidado com ela, porque ela vai aparecer de uma outra forma, numa outra situação, dentro da base de cálculo lá do lucro presumido. Tá? E eu vou te mostrar isso dentro aqui daqui a pouquinho. Tá? Então tá aí. Então material para você, onde está escrito isso, lá no artigo 12 do decreto 1598/77. Tá bom? Vamos lá. Mais uma situação. Adição à base de cálculo. Está lá no artigo 39 da IN 1700. O que é isso? Todas as situações que eu tenho que adicionar na base de cálculo. O que é? Vamos lá. Se eu tive ganho de capital, eu tenho que adicionar na minha base de cálculo. Se eu tive outras receitas, se eu tenho lá o próprio adicional do imposto de renda, todas as situações vão aparecer, tá aí, todas as situações que vão aparecer lá, ganho de capital, locação, se tiver uma empresa, isso acontece muito, uma empresa que tem um imóvel e ele começa a alugar aquele imóvel, mas o objeto dessa empresa não é de locação, o objeto daquela empresa não, é um comércio, ele é uma empresa de calçados, ela revende calçados, é uma loja de sapatos. Beleza, mas ela tinha uma outra loja no outro shopping, e aí ela mudou de shopping, o shopping agora era maior, e aquela loja lá está lá, mas vamos alugar. Qual o problema? Vamos alugar aquela loja. Ok, aquele aluguel daquela loja vai entrar na base de cálculo de uma maneira diferente, lá em outras receitas. Tá? Em outras receitas. Por quê? Porque a atividade dessa empresa não é de locação de imóveis. Tá bom? Então, todas as situações que a gente tem aqui. Vamos lá, vamos parar com isso aqui, vamos para a prática
prática mesmo. Beleza, aqui a gente tem um quadro falando quais são as situações que a gente vai ter. A presunção vai ficar em quanto? Tipo de empresa, como funciona? Tá aqui esse quadro para você, tá aí no material. Muito importante, tá? Então, todas as situações que a gente tem. Olha só, por exemplo, se a gente tiver um posto de combustível, uma distribuidora de gás, né, que acontece muito no interior, as distribuidoras de gás, você pensa que é uma empresa enorme, na verdade é uma empresinha bem pequenininha, mas tem o KNAI dela é distribuidora de gás. Tá, todas essas empresas, se optarem pelo lucro presumido, a presunção do lucro dela, e aí agora você já sabe por que eu estou falando assim, a presunção do lucro dela vai ser de 1,6. Ou seja, se essa empresa tiver um faturamento, vamos lá, vou pegar minha calculadora aqui. Se essa empresa tiver um faturamento lá de, vamos lá, no trimestre, 300 mil reais, o que eu tenho que fazer? 300 mil vezes 1,6%. Eu vou encontrar 4.800. Ah, então ela vai pagar 4.800. Não, 4.800 vezes o imposto de renda, que é 15%. A alíquota do imposto de renda é 15%. Vezes 15%, ela vai pagar uma guia de DARF do imposto de renda. Eu estou falando só de imposto de renda, de R$720. Ah, então é 1,6 para todo mundo? Não. Revenda para consumo de combustível derivado de petróleo, álcool etílico, gás natural e também o carburante, álcool etílico carburante. Então é 1,6 a presunção do lucro. Porém, tem muita gente que acha que é imposto de renda e contribuição social. E não é, tá? Lá na contribuição social continua sendo 12% a questão da presunção para a contribuição social. Professor, mas por quê? Não sei te explicar. Não faz sentido. É absurdo. Não deveria ser, porque se você tem uma base de cálculo, a base de cálculo deveria ser única. Você tem tributos, né, que usam essa mesma base de cálculo, só que não é a única base de cálculo. Então, você vai ter uma base de cálculo para o imposto de renda e uma base de cálculo totalmente diferente para a contribuição social, nessa situação de atividades de revenda de combustíveis. Beleza? Ó lá. E vendas de mercadorias e produtos. Se eu estou falando de venda de mercadoria ou produto, a gente está falando de uma empresa comercial e também de uma empresa industrial. Venda de mercadorias e produtos. Ou seja, estou falando de uma empresa comercial ou industrial. A presunção do lucro dela é de 8% pro imposto de renda e 12% lá na contribuição social. 8% do imposto de renda e 12% da contribuição social na questão dos comércios. Então lá, uma empresa comercial, uma indústria vai ter uma presunção de 8%. Vamos fazer então? Vamos pegar uma empresa maiorzinha que tenha faturado no trimestre 1.200.000. 1.200.000 eu vou multiplicar então por quanto? Por 8%. 8% vai dar 96 mil. 96 mil que vai pagar de imposto? Não, essa é a base de cálculo. Agora sim eu achei a base de cálculo do imposto de renda. 96 mil, agora eu aplicaria 15% da contribuição social. Teria uma guia de 14.400? Não, porque ainda teria o adicional de 10%. Mas eu vou deixar isso para aqui daqui a pouquinho, senão eu vou confundir sua cabeça, tá? Beleza. Então, todas as situações. Atividade rural, 8%. Industrialização, 8%. Prestação de serviços, aqui depende, cuidado, tá? Prestação de serviços hospitalares, de terapia, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de patologia clínica, situações de radiologia. Aqui, a presunção é de 8%, tá? Mas a grande maioria dos serviços, a presunção é de 32%. Nessa aqui, dessas atividades que a gente fala de linha branca, tá? É ligada à saúde, geralmente, a gente tem aqui em 8% a presunção. Beleza? Tá. Prestação de serviço de cargas, 8%. Professor, mas não é prestação de serviço? É, mas a de cargas, prestação de serviço de cargas, está em 8%. Ou seja, transportadora, a presunção é 8%, tá? Aqui nós estamos falando de imposto de renda. E na contribuição social? Todos aqui 12%. Beleza? Tá. Serviços de transporte, exceto de carga, ou seja, serviço de transporte passageiros. A presunção do lucro é de 16%. Tá aqui, na questão do imposto de renda, tá? Prestação de serviços relativos ao exercício de profissão legalmente regulamentada. O que é uma profissão regulamentada? A contabilidade, o direito, a arquitetura, a engenharia, são profissões regulamentadas, tá? Que tem conselho. Então aqui vai ter uma presunção de 32% do imposto de renda e também de 32% na contribuição social. A grande maioria dos serviços está aqui dentro, tá? Professor, todos? Não estou falando que são todos, mas a grande maioria está aqui dentro. Tá?
Olha só, eu coloquei aqui só para ficar claro, tá? A intermediação de negócios, se tiver um faturamento até 120 mil reais no ano, até 120 mil reais no ano, ela vai ter uma presunção de 16% e não de 32%. Desde que ela tenha um faturamento de até 120 mil reais no ano. Se estourar os 120 mil, vai ser 32%. Só que tem muita gente que coloca representação comercial aqui nesses 16%. Mas é muita gente. Então eu trouxe até a solução de consulta, tá aqui. A solução de consulta 200, ROSIT, né, 200 de 2015, que diz que não pode. Porque a representação comercial está pacificada, tratada como uma atividade regulamentada e não pode ter uma redução, uma presunção lá para 16%, tá? Uma redução de 32% para 16%. Não pode. Deixei aqui justamente por causa disso. Representação comercial vai entrar aqui em 32%. Aqui, ó, em 32%. Beleza, vamos andar. Administração, locação, também tem as situações. Se for até 120 mil, 16%. Se passar de 120 mil no ano, 32%. Quando eu falo de 120 mil, a gente está falando de uma empresa muito pequenininha, no lucro presumido, que fatura até 10 mil reais por mês. É bem pequenininha a empresa, mas existem, tá? Ah, professor, me dá mais exemplo dessas empresinhas aí de 16%. Aí você tem a construção, desde que seja para uma empreiteira bem pequenininha. Por exemplo, uma automecânica, sabe? O serviço mecânico. São situações bem pequenas que a gente tem lá, tá? A prestação de serviço não mencionada anteriormente vai ficar lá também no 32%. Coleta de transporte de resíduos até aterros sanitários. Situações de sanitárias mesmo, tá? Vai ficar 16% até 120 mil. Então tá aqui a tabela do lucro presumido. Então lá, no primeiro exemplo a gente tem uma empresa comercial. Vamos dar nome para essa empresa comercial. Uma empresa que revende, ela tem que ser uma empresa revendedora, né? Que ela não fabrica, então ela revende mercadorias. Pode ser uma empresa de periféricos de computador, ela pode ser uma empresa... Eu sou muito ruim de criar um exemplo assim, né? Canecas Del Professor, que eu gosto de falar muito. Pode ser qualquer coisa nesse sentido, mas é uma empresa comercial. O que tem que ficar em mente é que é uma empresa comercial. Tem que realmente conseguir diferenciar, né, o comércio, a indústria e a prestação de serviço para a gente poder elencar, na verdade, em qual presunção que ela vai ficar. Beleza? Então vamos lá. Então a empresa do comércio faturou no trimestre 850 mil reais. Lembrando, o lucro presumido ele é trimestral. Nós estamos analisando o trimestre dessa empresa, tá? 850 mil reais. Tá, mas qual que é a primeira pergunta que a gente tem que responder? A primeira pergunta é: qual vai ser a presunção? Tá? Se ela é uma empresa do comércio, se ela é uma empresa do comércio, a gente volta aqui, a gente vai ver aqui, ó, venda de mercadorias e produtos, exceto se for combustível, vai ser 8% de imposto de renda e 12% de contribuição social. A gente volta aqui, então a gente vai colocar 8% de imposto de renda, presunção, hein? Lembre-se que é presunção, isso que não é alíquota, e 12% de contribuição social. Então vamos começar a aplicar essa presunção? Vou fazer a calculadora para não ter problema. O Excel de vez em quando derruba a gente, hein? Vamos lá. 850 mil reais vezes 8%. 68 mil. 68 mil, tá aqui. Agora a contribuição social. Vamos lá. 850 mil reais vezes 12%. 102 mil reais. 102 mil reais. Eu vou fazer duas vezes para não ter risco, hein? Vamos lá? 850 mil vezes 8%, que é a presunção. Eu encontrei 68 mil. Legal, legal. 850 mil reais vezes 12%. Eu encontrei 102 mil. Pronto. E aqui ele tem outras receitas. Ah, professor, que outras receitas são essas? Por exemplo, vamos lá. Pode ser que ele vendeu algo do ativo imobilizado dele, então é uma receita que não é recorrente. Ele pode ter sei lá, vamos falar que ela é uma empresa de comércio e ela tem um ponto de um outro shopping, que ela ficava nesse shopping, agora ela foi para um outro shopping, mas ela continua sendo dona da loja, tá? E essa loja está lá fechada e ela resolveu alugar a loja. Ela pode alugar a loja? Sim, mas pensa bem, uma empresa do comércio, uma boutique, uma loja de roupas, ela tem na atividade dela revenda de mercadorias? Revenda de mercadorias? Claro que sim, mas e aluguel, né, de imóveis? Não há locação de imóveis. Não é a atividade dela, mas ela está fazendo.
E se ela está fazendo, ela tem que levar para a tributação do mesmo jeito. Entendeu essa parte? Eu vou falar de novo, vamos lá. Vamos pensar numa boutique. Uma empresa que é uma boutique, ela tem na atividade dela revenda de mercadorias, ok? De roupas, vestuário, tudo mais lá. Tá. Mas ela tem lá no shopping tal, ela tem uma loja lá de 40 metros quadrados e tal, tudo tranquilo. Aí ela adquire uma loja em outro shopping, um shopping maior, melhor e tudo mais. Ela muda, ela não é que ela abriu outra filial, não. Ela mudou do shopping, do primeiro shopping para o segundo shopping. E aí ela está nesse novo shopping muito satisfeita e tal. Mas ela tem a loja lá ainda, é dela, ela comprou. O que ela faz? Ela pode alugar, não pode? Vamos falar que ela alugou por 5 mil. Se ela alugou por 5 mil, vai dar 15 mil no trimestre. Legal. Tá, eu vou tributar isso? Ah, professor, mas não faz parte da atividade dela. É, não faz parte da atividade dela. Beleza, bacana. Só que o governo não quer saber nada disso. Ele não quer saber disso, ele quer saber da parte da tributação dele. Aí alguém pode perguntar, professor, tudo bem, não faz parte da atividade dela e agora a gente vai levar para tributação, mas você está colocando aqui embaixo. Por que você não vai fazer agora 15 mil vezes 8%, do mesmo jeito que você fez aí com a presunção? Tá? Não faz parte da atividade, então é outras receitas. Se são outras receitas, ele vai direto para a base de cálculo, vai somar para poder encontrar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Ah, professor, isso dá uma grande diferença? Claro que dá uma grande diferença. Pensa bem, nós temos agora uma situação que se ele fosse da atividade, ela ia ter a aplicação da presunção. E como não é da atividade, vai direitinho lá para a base de cálculo. Professor, eu ainda não entendi. Tá. Aqui o valor é pequeno, mas imagine que se fosse um valor maior, tá? Esses 15 mil, suponhamos que fosse 100 mil. Ah, professor, por que poderia ser 100 mil? Vamos pensar numa outra situação, a venda de um carro, um caminhão pela empresa, ele viria para cá e ele somaria com 68 mil, enquanto se fosse algo da atividade dele, ele estaria aqui dentro do faturamento do trimestre e aí depois que teria a questão de toda a presunção, depois da presunção que teria o valor da base de cálculo, imposto de renda e da contribuição social. Então faz toda a diferença, tá? O que é o mercado a gente costuma ver? A gente costuma ver muita gente não tendo noção do que é uma outra receita ou uma receita financeira e pegando isso tudo e levando lá para a base de cálculo, lá em cima, lá no faturamento, como se faturamento fosse. E aí faz isso e tudo mais, e aí não faz contabilidade, você não tem os livros contábeis, e depois quando a Receita Federal vem, isso aqui, essa conta ela é cobrada e é cobrada com juros e multas, tá? Se eu parar para pensar, se você não entender a situação de outras receitas, vamos pensar na DRE agora? Calma, que essa aula aqui é fiscal, que é do departamento fiscal, que é uma aula tributária, mas vamos pensar na contabilidade agora, na DRE. Nós temos lá receitas, todas as questões dos custos, dos tributos embutidos, né, envolvidos. Aí nós temos lá o CMV, aí depois vai vir a despesa, aí depois da despesa, aí vem receitas financeiras, que está dentro de outras receitas, outras despesas. O que é essas outras receitas aqui? São receitas não operacionais. Receitas não operacionais, elas não vão ser levadas lá para dentro da presunção. Ela vai depois da presunção. E é por isso que fica muito mais caro. Nesse exemplo aqui não ficou muito legal. Na próxima você vai ver que a diferença é grande, tá? Vou continuar fazendo. Então, beleza. 68 mil lá, depois da presunção do imposto de renda, e 102 mil na contribuição social. Agora é mais 15, né? Vamos fazer aqui então. Calculadora nela. Calculadora, você. 68 mil reais mais 15 mil. 83 mil reais. 83 mil reais. Vamos confirmar esse valor então? 68 mil mais 15 mil reais, 83 mil. Vamos fazer o outro agora, 102 mil de contribuição social, mais 15 mil também, dá 117 mil. 117 mil. Beleza. Agora, qual que é a base de cálculo do imposto de renda? Justamente vai ser 83 mil, que é o valor da base de cálculo aqui em cima, tá? Então, vamos repetir aqui, 83 mil. Aqui, qual que é o valor? Os mesmos 117 mil. Tá, agora a gente tem o seguinte, agora nós temos a situação de aplicação da alíquota, só agora vem a alíquota. Aí você me pergunta assim, professor, a alíquota do imposto de renda no lucro presumido é quanto? Eu te respondo, 15%. Ah, legal, professor. E a alíquota do imposto de renda lá no lucro real? Eu vou te responder também, é 15%. Ué, professor, como assim? A alíquota de imposto de renda, tanto no lucro presumido como no lucro real, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. O que muda é a figura da presunção.
Porque aqui no lucro presumido, você precisa lembrar que está sendo aplicada uma presunção que vai estar encontrando a última linha da DRE, e é esse o objetivo dessa presunção, é presumir o lucro daquela empresa, o lucro que se tem naquela empresa, para só depois você ter o valor do imposto a pagar, beleza? Tá, então aqui, vou fazer aqui, já fez automático, mas eu vou fazer de novo, tá? Vamos lá, vamos fazer na calculadora. 83 mil reais vezes 15%. 12.450. De novo, 117 mil reais vezes 9%, 10.530. Tá bom, agora nós temos a situação seguinte. Adicional do imposto de renda. Como funciona o adicional do imposto de renda? Tá, vamos lá. Adicional do imposto de renda. Nós temos a regra. Quando foi criado o imposto de renda lá atrás, os legisladores queriam, na verdade a Receita Federal da época queria que houvesse a alíquota do imposto de renda fosse 25% para as empresas. Como assim, professor? Era o objetivo, era que a alíquota fosse 25%. Tá, mas aí o que eles fizeram? Aí eles fizeram o seguinte, não, para as empresas que têm uma lucratividade menor, vamos colocar 15%. Mas não foi bem assim que foi especificado. Ficou especificado assim, ó. Qual que é a alíquota do imposto de renda? 15%. Ah, tá, professor, entendi. A alíquota do imposto de renda é 15%. Isso, beleza. Porém, contudo, no entanto, entretanto, se você tiver um lucro superior a 20 mil reais no mês, 20 mil reais no mês, vai haver o adicional de 10% do imposto de renda. Tá. Mas não tem lucro presumido mensal, só tem lucro presumido trimestral. Beleza, o que a gente vai fazer? Então, se é 20 mil no mês, então 20 mil no mês vai ser 60 mil no trimestre. Então, nós vamos fazer essa análise aqui, ó. Então, no trimestre, se depois peguei minha receita bruta, que está aqui, 850 mil, apliquei a presunção, e lembra, tá? Só tem adicional de imposto de renda. Não existe adicional de contribuição social. Peguei a minha receita bruta, 850 mil, apliquei a presunção. Qual foi o valor que eu encontrei? 68 mil. Depois eu ainda tenho outras receitas. Eu poderia ter outras receitas, eu poderia ter receitas financeiras. Vou somar. Tá bom. Qual foi a base que eu encontrei? 83 mil. Ei, superou 60? A pergunta é, superou 60? Você sempre vai ter que fazer essa pergunta. No adicional de imposto de renda é, superou 60? Só que eu quero que você entenda o porquê do 60. O porquê do 60 é que a regra diz bem claro que a lucratividade superior a 20 mil no mês, 20 mil no mês, ela vai incidir o adicional de 10% do imposto de renda. Tá, mas na prática, na vivência, no dia a dia, a gente vai fazer o seguinte, superou 60? Beleza. O que superar, eu tenho que aplicar o adicional de imposto de renda. E aqui é bem tranquilo. Superou 60, porque é 83 mil. Então, o que a gente vai fazer? Vai ser 83 mil menos 60. Quanto que dá 83 mil menos 60? Vamos fazer na calculadora. Eu sei que é uma conta bem boba, mas vamos fazer. 83 mil menos 60, nós encontramos 23 mil. Nesses 23 mil, eu vou aplicar a alíquota de imposto de renda? Não. Nesses 23 mil, eu vou aplicar direto a alíquota de 10% do adicional, vezes 10% de adicional de imposto de renda, que vai, lógico, dar R$ 2.300. R$ 2.300. Beleza. Vou deletar aqui para a gente poder somar mais certinho, tá? Então, vamos lá. Olha só. Então, nós já encontramos o valor do imposto devido do imposto de renda aqui. Antes do adicional, nós temos também aqui a contribuição social. Vamos fazer, então, qual que é o valor total da guia, né? Vamos pegar isso aqui. 12.450 mais R$ 2.300. 14.750. 14.750. Esse é o valor do imposto de renda. Pessoal, eu já vi gente mandar no final do trimestre uma guia do imposto de renda, por exemplo, nesse caso aqui, de 12.450 e outra guia de 2.300. Não faça isso. É uma guia só. Você vai pegar 12.450 mais 2.300, vai encontrar 14.750. Esse é o valor da guia a ser enviado para o cliente. Ah, professor, e a questão da contribuição social? Quanto que eu vou mandar? Você vai mandar o mesmo valor, 10.530, já que não existe a adicional da contribuição social. Beleza? Isso aqui tem que ficar muito claro para você, ó. Isso aqui superou, esse aqui, ó, superou a adicional básica, superou 60 mil? Ei, lembra do adicional, superou 60, eu pego o que superou, diminuo de 60, lembra, tá? Aqui, ó, superou 83 mil, supera 60. Qual que é o meu próximo passo? Eu vou pegar o valor total, 83 mil, diminuir de 60, O valor resultante disso, o que sobrar, eu vou aplicar 10%. Beleza? Vou aplicar 10%, tá bom? Beleza, vamos lá então.
A gente já fez aqui a questão do comércio. Vamos fazer uma indústria agora. Uma indústria com faturamento no trimestre de 2 milhões e 200 mil. Tá. Se ela é uma indústria com faturamento de 2 milhões e 200 mil, a gente tem que fazer todo o cálculo lá da presunção. Mas antes a gente tem que saber qual é a presunção de uma indústria. Qual é? Vamos lá, vamos olhar nas atividades. Atividades de indústria, lá. Industrialização, 8% para imposto de renda e 12% para contribuição social. Então vamos voltar aqui, vamos colocar aqui então 8%, e na presunção da contribuição social 12%. Beleza? Deixa eu zerar isso aqui tudo, Vamos lá. Primeira coisa, qual que é o valor resultante da presunção? Né? Para a Receita Federal, como funciona? 2.200 é a receita que ele tem lá, 2 milhões e 200 mil. Beleza. Se ele fosse do lucro real, ia ter toda a DRE, receita, ia ter os tributos que foram envolvidos, o custo da mercadoria vendida, ou no caso que é uma indústria, o custo do produto, o CPV, né, o custo do produto vendido, depois ia ter todas as despesas, aí tinha outras receitas, outras despesas, aí depois vinha no final o lucro antes do imposto de renda, que a gente na faculdade chama carinhosamente de LAIR, né, que ninguém fala no mundo real, mas beleza. No lucro antes do imposto de renda. Aquela linha lá que a gente tem do lucro antes do imposto de renda é a base de cálculo do imposto de renda aonde? Lá do lucro real. Tá, e aqui, essa empresa que está no lucro presumido, na indústria, a Receita Federal falou assim, olha, eu não quero ver sua DRE. Já te falei isso, mas eu vou falar de novo. Não quero ver sua DRE. Esquece, eu não quero ver sua DRE. Me fala aí o que é, quanto você tem de receita? Tanto? Ah, tá. Eu, Receita Federal, presumo que o seu lucro seja 8%. Mas por que a Receita Federal faz isso? Ela faz porque ela faz toda uma pesquisa de mercado, ela sabe, mas ela tem uma noção do que o mercado acompanha, tá? Ah, e se o meu lucro for menor do que isso, professor? Vai para o lucro real. E se o meu lucro for maior que a presunção? Continua no lucro presumido, desde que você pode ficar. Isso é planejamento tributário. É o começo do planejamento tributário, tá? Então lá, 2.200 vezes 8%, 176 mil. Vou fazer de novo para não ter risco. 2.200 vezes 8%. 176 mil. Agora 2.200 vezes 12%. 264 mil. 264 mil é a contribuição social. Vamos fazer de novo. 2.200 vezes 12%. 264 mil reais. Tá, aqui tem uma outra receita também. Professor, mas por que você está colocando tantas outras receitas? Porque a gente vê na prática que muita gente pega esse valor aqui. Suponhamos que seja um maquinário da indústria. Um maquinário, seja sei lá, um grupo gerador, né, de energia, algo que ela vendeu dela, ela tem o direito de vender, um imobilizado que ela vendeu para alguém. E aí, aonde eu vou colocar isso? Eu não posso jamais, absolutamente nunca colocar como faturamento da empresa. Ela é uma outra receita e aí ele vai vir parar aqui. E aqui você vai ver que vai dar diferença. Beleza, vamos lá. Então ela teve uma outra receita de 150 mil reais. Vamos lá. Qual que é o valor da base de cálculo? O que a gente vai fazer? Simples assim. 176 mil reais mais 150 mil reais. 326 mil. Então aqui 326 mil. Lembra, eu peguei o resultante da aplicação de 2.200 vezes 8%, que é 176 mil, e somei automaticamente com 150 mil de outras receitas, tá? Vamos ver aqui agora. Na contribuição social, 264 mil mais 150 mil. 414 mil reais. 414 mil reais. 414 mil reais. Aqui eu vou repetir 306 mil e aqui eu vou repetir 414 mil. Tá, agora vamos lá. Nós temos aqui 326 mil reais de base de cálculo. Eu vou fazer todo esse valor aqui e depois vou te mostrar como seria se essa outra receita estivesse lá na base de cálculo. Um cálculo errado, mas que algumas pessoas fazem por fora aí, mas infelizmente eu vou te mostrar a diferença, tá? Vou fazer o corretinho para você ver, só para você entender. Olha só, 326 mil é a base de cálculo. Por quê? Somei esse com esse. Beleza? Somando os dois, 326 mil. Somei esse com esse, somando os dois, dá 414 mil. Beleza, vamos aplicar agora a alíquota do imposto de renda. 326, né? Primeiro imposto de renda. 326 mil vezes 15%.
48.900. 48.900. Beleza. 414 mil vezes 9%. 37.260. Deixa eu ver se está certo. 37.260. Beleza. Agora vamos para o adicional. Tem adicional nesse caso? Ah, professor, não tem, porque aqui ó, o imposto devido é menor que 60 mil. Não é no imposto. O valor que você vai olhar é na base de cálculo. Pelo amor de Deus, gente, não faz isso, tá? É aqui, é na base de cálculo. É maior que 60? Lógico, porque foi 326 mil. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 326 mil menos 60 mil. Olha lá, 326 menos 60. Eu encontrei 266 e vou aplicar 10% em 266. Entendeu? Vou fazer de novo. Dá 26.600. 26.600. Espera aí. 26.600. Vou fazer aqui de novo. Vamos lá. Olha só. 326 mil que nós temos de base. 326 mil menos quanto? 60. Por quê? Porque é um trimestre. Por quê? Porque a cada 20 mil reais, a superação de 20 mil reais de lucro incide 10% nisso que superou. É o que está na regra. Então, 326 mil menos 60 mil, 266 mil. E agora, o que eu faço com isso? Aplico 15%? Não. Lembra, chama adicional de 10%. Se chama adicional de 10%, é 10% que a gente vai aplicar. 10%, 26.600. Tá, e agora? Agora a gente vai ver o valor total da guia. 48.900 mais 26.600. 75.500. Esse é o valor do imposto de renda. E da contribuição social, tem adicional? Tem alguma coisa? Não, vai ser o mesmo valor aqui, 37.260. Vou fazer de novo, vamos ver se está certo. 48.900 mais 26.600 é igual a 75.500. E o outro, 37.260, é igual, logicamente, 414 mil. Vamos fazer 414 mil vezes 9%. É igual a 37.260. Beleza. Agora eu vou te mostrar, vou colocar aqui do lado, tá? Imagine você que os 150 mil vai ficar de fora, tá? Então vai ficar assim, ó. 2.200, que a gente já tem, que é as notas fiscais da empresa, ela vendeu 2.200, e aí ela vendeu um maquinário lá por 150 mil. E aí a pessoa que trabalha lá no fiscal falou, vamos somar, então é 2.200 as notas mais 150 mil. Ele não deixou de fora, ele colocou junto com as notas. Ah, professor, então tá bom, 2.350. Vamos aplicar a presunção de 8%, olha só. 8%, eu vou encontrar uma presunção de 188 mil. Ah lá, professor, foi muito maior do que você estava pensando. Lá 176 e aqui foi 188. Calma que você vai entender. Calma. Beleza, 188 mil. Vamos fazer agora em relação à contribuição social. É 2.200, né? Mais 150 mil. Foi 2.350 vezes 12%. 282 mil reais. 282 mil reais, que também, vou colocar na linha de baixo para seguir, 282 mil reais, que também é maior que 264. Aí não vai ter outras receitas, vou colocar aqui, ó, 0,00000, isso, não tem. Qual que vai ser a base de cálculo do imposto de renda? Qual que vai ser a base de cálculo? 188 mil, mesmo valor. Olha só, o mesmo, absolutamente o mesmo valor, 188 mil. Não tem adicional, né? Não tem nenhuma situação adicional, não. Não tem outras receitas, não tem nada, 282 mil. Esse aqui é o jeito errado, hein? Estou te explicando aqui, ó. É o jeito errado. Vamos lá. Beleza. Agora a gente vai aplicar a alíquota, né? Vamos lá, aplicar a alíquota, 280... Não, primeiro vamos fazer do imposto de renda. 188 mil reais vezes 15%, 28.200. 28.200. Vai vendo. 28.200. Deixa eu ver aqui, 188 vezes 15. Agora, 282 mil. É isso mesmo? 282 mil. Estou tentando não deixar essa calculadora na sua frente. Ou na minha frente, né? 280... Opa, deixa eu voltar. 282 mil reais vezes 9%. 25.380. 25.380. Aí o adicional do imposto de renda vai ter? Vai. 188 mil, que é a base de cálculo, menos 60 mil, foi 128 mil. 128 mil vezes 10%. 12.800. 12.800. 12.800. Agora vamos somar? 12.800 mais 28.200. 41 mil reais. 41 mil reais. E aqui 25.380. Pessoal, vou negritar aqui para vocês verem. Tá. A mesma situação
que um analista, não vou chamar esse cara de analista, que uma pessoa que trabalha fiscal, se ele não souber o conceito de outras receitas, gente, eu vou frisar nisso aqui, tá? Isso aqui que é o diferencial para você, isso aqui que te diferencia quem sabe de quem não sabe. Porque outras receitas, ele não vai na presunção, ele vai só depois, diretamente na base de cálculo. E eu estou provando para você a diferença que dá. Olha só, nós estamos falando aqui de 41 mil reais. Tava aqui 41 mil e aqui 75.500. Vamos ver a diferença que dá? 75.500 menos 41 mil reais. 34.500 reais de diferença que o cliente pagou. Se ele fizer do jeito certo, ele pagou correto. Se ele fizer do jeito errado, ele pagou a menor. 34.500. Professor, é muito melhor pagar menos, ué. Então faz errado para você ver. Aí depois, sabe o que acontece? Quando chegar na ECF, o que é ECF, professor? É aquilo que substituiu a DIPJ. É todo o fechamento do imposto de renda. E aí, se você for fazer o lançamento correto lá, aí você vai ver que sua ECF não fecha. A ECF não fecha. Vai dar valores a pagar, valores em aberto, e aí tem que pagar com multas e juros. Isso se não for você deixar passar por uma fiscalização. Então a gente tem que fazer o correto. É o correto desde a primeira situação. Convenhamos. Esse conceito de outras receitas, receitas financeiras, pessoal, tem que estar conosco. É algo que realmente tem que fazer parte do nosso dia a dia, tá? Então tá aí. Vou escrever aqui um errado. Vou fazer aqui, ó. Vou escrever errado. Não faça assim, ó. Não faça assim. Não faça assim. Deixa eu colocar de volta lá. Não faça assim. Beleza? Então aqui todas as situações. Deixa eu só colocar aqui assim. Assim. Não faça assim. Não faça assim. Deixa eu colocar isso. Não faça assim para cima. Deixa eu ver. Não faça assim. Deletar isso aqui. Para ficar legal para vocês como material, tá? Colocar assim. E aqui eu vou colocar, ao invés de ser 2.200, né? Vamos somar já para deixar aqui para vocês. Então vai ficar, ao invés de ser 2.200, vai ser 2.200 mais 150 mil reais. Vai ficar 2.350. 2.350. 2.350. E outras receitas não foi, porque tá lá dentro. Beleza, tá aí, material para você. Esse é o correto. E esse é o não faça assim. Beleza? E aí, gostou de aprender um pouquinho sobre o lucro presumido? Bom, se você chegou até aqui nessa aula, e melhor ainda, se você percorreu por todas as aulas da Maratona Escrita Fiscal, então agora você já sabe a importância de conhecer e dominar profundamente as rotinas do Departamento Fiscal. E também viu como a nossa metodologia de ensino e didática é possível aprender de forma prática todas as situações e se tornar um profissional qualificado e desejado. Você sabe que só depende de você e que isso te torna responsável pela trajetória que vai tomar daqui para frente. Agora, cabe a você o que fazer com todo o conteúdo que eu te mostrei até aqui. Qual é o caminho que vai escolher seguir? Estou aqui para te mostrar o melhor caminho e pegar literalmente na sua mão, mas é você que vai andar com as suas próprias pernas. É você que vai escolher se quer seguir em frente e dominar de vez o setor fiscal ou não. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto você já investiu em sua carreira profissional até o momento? Quanto você já pagou em 4 anos de faculdade para terminar ou saber que vai terminar o curso sem o conhecimento necessário para a prática? Agora me responda, se você deseja trabalhar na área fiscal, do que adianta todo esse investimento que você fez se não conseguir exercer na prática as rotinas, as obrigações acessórias necessárias para um analista ou um auxiliar fiscal? E eu sei exatamente o que é passar por isso, porque eu também já passei por essa etapa, mas infelizmente não tive ninguém para me mostrar o caminho correto, um passo a passo. Então foram anos de estudo com muitos erros cometidos para aprender uma forma correta.
Nessa maratona, você teve acesso a um conteúdo que eu preparei com muito carinho e que já ajudou muitos profissionais e, sem dúvida alguma, essa é a próxima turma do Escrita Fiscal 3.0 que está chegando aí, vai transformar muitas carreiras. E eu estou aqui para te ajudar a colocar todo esse aprendizado em prática, pois o que mais me motiva é ajudar mais e mais profissionais nesse caminho, capacitando e atualizando eles diariamente. E por isso, essa maratona também tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Agora, você tem 3 opções. A primeira delas é ignorar todo o conteúdo que você viu nessas aulas e deixar tudo como está, obtendo os mesmos resultados e se acomodar. A segunda delas é procurar dominar o setor fiscal sozinho, demorar anos para se aprofundar e, neste caso, cometer erros gravíssimos buscando aprender sozinho, mas com certeza vai demorar muito mais e ser bem mais difícil. E a terceira opção é você se juntar aos nossos mais de 6.900 alunos e aprender não somente a teoria, mas também aprender a prática com acesso a mais de 160 videoaulas e ferramentas, planilhas e documentos que eu utilizo no meu dia a dia. Agora, se você está pronto para garantir uma vaga nessa turma do Escrita Fiscal 3.0, você precisa ficar muito atento ao seu e-mail. Nessa segunda-feira, eu vou abrir as inscrições para a nossa turma do treinamento Escrita Fiscal 3.0 e vou mandar um e-mail com um link de inscrição para você. O curso é totalmente online e você vai poder acessar durante 12 meses, de acordo com a sua disponibilidade de tempo, podendo rever as aulas quantas vezes forem necessárias. E para essa nova turma, irei disponibilizar bônus especiais, mas irei limitar a quantidade de pessoas que irão receber esses bônus exclusivos. E por isso, as vagas podem ser bem disputadas. E eu quero te lembrar que o Escrita Fiscal 3.0 não é um curso gratuito. Eu gero muito conteúdo gratuito todos os dias, mas esse curso é realmente um treinamento avançado e muito completo. E você vai saber mais detalhes de todo o treinamento no vídeo que vai estar na página de inscrição que eu vou te encaminhar na segunda-feira. Espero verdadeiramente que você tenha gostado muito da nossa maratona Escrita Fiscal. E calma que ainda não acabou. Amanhã mesmo, às 19 horas, teremos nosso encontro ao vivo, onde vamos fazer toda a revisão e aprofundamento sobre o lucro presumido e ainda responder dúvidas sobre tudo que correu dentro do conteúdo da Maratona Escrita Fiscal. Então, fica de olho no e-mail amanhã que eu vou te enviar no link por lá, beleza? Agora eu quero frisar e te lembrar que todas as aulas e lives da Maratona só vão ficar disponíveis até domingo às 23 horas e 59 minutos. Então, se programe para acompanhar tudo durante essa semana. Eu conto com a sua participação e espero você amanhã no nosso encontro ao vivo. Forte abraço, fique com Deus e até mais!